A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra do Senhor. Hoje eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos, que têm se inscrito no canal, têm compartilhado. Estamos orando por todos vocês, os comentaristas, os que me perseguem, os que não perseguem. Estou apresentando todos na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele é o juiz perfeito. Nele não há injustiça. Quero dizer para você também que o jejum do nosso ministério é às terças-feiras, o dia inteiro. Se você quiser acompanhar, estou, irmão e irmã, lhe apresentando neste jejum que o nosso ministério faz para Deus todas as terças-feiras. Nós estamos jejuando para Deus. Acompanhe, faça na sua casa. E estamos orando de madrugada por cada um que tem falado. É impossível responder a todos, porque nós temos 4 igrejas, as 4 são pequenas, mas requer muito tempo. Eu estava sem tempo para gravar, agora, hoje à noite, nesse dia 25, agora à noite, foi que eu tive um tempo que a gente tem que dar assistência, irmãos? Aos irmãos, a igreja tem os cultos que a gente prega, ora pelo povo, Às terças-feiras nós temos campanha à tarde, a gente sai tarde, sai depois das 5, começa às 2, nós saímos da igreja depois das 5. É muito corrido o nosso tempo, não dá para ficar respondendo a todos. É 4 igrejas, mas as 4 precisa, que nós dê assistência. E toma muito tempo que a gente visita um, visita outro. A gente fala com um, aconselha outro, sempre aparecem problemas, os irmãos sabem. Não preciso estar aqui me justificando do que eu faço ou não para Deus, mas eu estou já, através dessa palavra, respondendo a alguns que pensam que a gente só está aqui falando da palavra de Deus aqui. A gente não só fala da palavra de Deus aqui. A obra de Deus é um campo extenso e requer de nós a cada hora do dia. Eu atendo na minha casa, muita gente me procura na minha casa e a gente vai orar, vai tirar a palavra, vai ministrar, discipular. Requer muito tempo, irmãos. Irmãos amados, hoje eu quero falar a vocês sobre uma experiência que Deus tem me cobrado para mim postar nos vídeos. É uma experiência do inferno. E eu quero dizer para você que não tem estômago, que é sensível a ouvir essas coisas, não ouça, não veja o vídeo. Não é para você esse vídeo, então, se você é fraco, não tem fé para ouvir, se você tem problemas psicológicos, pesadelos à noite, é bom você não ouvir. Esse vídeo é para quem quer ter os olhos abertos, quem é corajoso para escutar essa experiência que o Senhor nos deu há alguns anos. Glória a Deus. E esses dias Deus tem falado muito comigo sobre isso, para mim postar essa experiência do inferno. Eu não queria mais, porque tem gente já, irmãos, falando que eu sou macumbeira, que eu sou filha do diabo. Eu falei, Jesus, eu não vou passar minhas experiências do inferno. Eu vou falar só das glórias do céu, do arrebatamento, que eu também tive experiência, mas o Senhor disse que era para continuar, irmãos, postando esse vídeo, as experiências que eu tive do céu e do inferno. A gente sabe que Jesus foi vituperado, Jesus foi perseguido, E eu me sinto nos dias de hoje como Martinho Lutero também, que foi perseguido pela reforma. Não me comparo a ele, é lógico, mas Martinho Lutero quase foi para a fogueira, Se fosse no tempo da Inquisição, hoje em dia, a irmã Nadir estaria morta, Porque no canal estou vendo aí que é uma verdadeira caça às bruxas, o que está se passando comigo, mas eu não vou ligar para as perseguições, para os falatórios, porque o Senhor me disse, eu orando essa semana, e durante os cultos no púlpito, que essas pessoas estão com inveja, Pessoas entendidas da palavra, porque o que o Senhor me deu, não deu a eles. E eles estão um pouco despeitados, com inveja, a intriga da oposição. E não era para me dar ouvidos, mas sim postar
Glória a Deus, as experiências sem temor, porque Ele se responsabiliza por mim. Graças a Deus por isso. E você que me chamou filha do diabo, olha para cima, queridos. De lá vem o teu socorro, porque o Senhor já me respondeu sobre isso e já me mostrou também a espada que vai descer sobre você. Então olhe para cima. De lá virá o teu socorro quando você se lembrar disso. Vamos lá, irmãos. Em alguns anos eu fui arrebatada pelo oceano. Eu me encontrava num barco em alto mar com 3 cientistas asiáticos. Tinha traços de asiático, né, nos olhos. E era uma mulher e 2 homens. Estava nesse barco e eu estava no oceano, me encontrava. Jesus me arrebatou da minha cama, me levou a esse barco. E eu fiquei a estar ali. Jesus foi para uma montanha e ficava olhando para a gente e disse, vai, vão. E o Senhor dizia para mim, mergulha com eles. E eles colocavam a roupa, né, de mergulhadores. E eu mergulhava junto com eles. E eu fui nadando. Meu Deus, quando eles viam que eu ia mergulhar sem o escafandro, sem aquelas roupas de mergulhador, eles me concederam e falaram que era para me vestir as roupas. E eu vestia, embora eu sabia que eu não precisava daquilo, eu vestia as roupas. E nós nadávamos muito profundo nas regiões abissais dos mares. E entrávamos por uma porta e a água não entrava junto, é difícil de explicar. Ali eu estava dentro de uma caverna, já sem aquelas roupas, não é? Mas antes de eu concluir, eu quero dizer aos irmãos que eu tive essa experiência porque eu pedi ao Senhor para me mostrar onde estavam os delinquentes juvenis. Porque, amados irmãos, no Rio de Janeiro, onde eu fui criada, eu sou de Alagoas, para quem não sabe, não sou portuguesa, como já me perguntaram, sou de Alagoas, mas eu fui criada no Rio de Janeiro. Eu vi muitas coisas acontecer horrorosas. Fui criada lá até os 18 anos. Com 18 anos eu vim para cá, para São Paulo. Fixamos, eu e meu esposo, residência aqui em Santo André até o dia de hoje. E eu perguntei a Deus, porque na outra parte que eu tinha visto do inferno, eu não pude ver criança, não vi criança, não havia criança no inferno, nem adolescentes. Então eu perguntei ao Senhor, porque eu vi muito adolescentes cometer crimes, até mesmo assassinato no Rio de Janeiro, na época da minha adolescência. E eu perguntei ao Senhor onde estavam os delinquentes juvenis, porque eu não vi na outra parte que eu fui no inferno. Então, chegando lá, eu me sentava em cima de uma pedra, era tipo numa caverna enorme, e eu olhava para um lado e via um jovem, não tinha mais do que 16 anos. Ele saía, ele estava de sandália, de dedo, essa sandália, de dedo, e um short vermelho, uma camiseta regata vermelha, e ele olhava para mim e dizia assim, eu estou aqui porque eu cometi uma chacina com a minha família. Matei meus primos, minhas primas, meus irmãos e minhas irmãs. Meus tios, minha tia dizendo. Mas não vi fogo, não vi demônio, não vi nada. Só esse jovem que saía. Pelo mesmo lugar que ele saiu, ele sumiu-se. E ali Deus falava dentro de mim, aqui é um lugar que recebe os delinquentes juvenis, como você me perguntou. E eu ficava assim maravilhada, né, do Senhor ter me respondido. Não vi almas sendo torturadas nesse lugar. Eu notei que tinha tipo de uma janela do lado da caverna, onde o cientista estava lá na frente, e do lado tinha uma janelona enorme. Quando eu olhei era tudo escuro, então eu levantei, fui até lá, era mais ou menos da altura do meu pescoço essa janela, e quando eu olhei, irmãos, era trevas, era uma escuridão tão terrível, que metia pavor em qualquer um. Eu não vi fogo, não vi demônios, só vi uma escuridão muito tenebrosa, muito pavorosa,
que eu não quis ficar mais olhando ali. Voltei para a mesma pedra que eu estava sentada e sentei naquela pedra esperando os cientistas virem. Eles estavam lá também. E ele estava com a prancheta na mão, escrevendo alguma coisa, anotando ali o que estava vendo. E eu vi que eles estavam assim, bem abismados ali, bem surpresos, né, naquele lugar. E aí, irmãos, eu fiquei a estar ali, olhando, esperando. Eles decidiram voltar, porque eu queria voltar. Eu sabia que ali era o inferno, ele não sabia. Eu ficava pedindo a Deus para me dizer, assim, nos pensamentos, se eu falava alguma coisa, mas não foi me permitido dizer nada. Eu fiquei ali em silêncio. E quando eu voltei, eu encostei a mão assim na pedra, aí tinha uma gosma nojenta da cor da gema do ovo, parecendo até gema de ovo batida. E eu limpei na roupa, aquilo era muito nojento, pegajoso. E eu fiquei pensando o que seria aquilo. Eu limpei, era tudo nítido, real, era tremendo. E notei aquilo e fiquei ali pensando o que era aquilo, quando o Senhor me disse: aquele lugar que você viu é para receber todos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu disse: o que, Jesus? Sim, Jesus me disse. Eu escutava a voz de Jesus. Este lugar é tão somente reservado para todos que seguem a Igreja Universal do Reino de Deus. E o Senhor disse assim: diga para eles, para nunca entrar nessa igreja. E eu falei para eles: no dia que vocês procurarem uma igreja, não me falaram nada. Porque eu não sei se eles entenderam, mas creio que entenderam, mas eles não falaram nada comigo. Eu não sabia, glória a Deus, se eles realmente eram japoneses, chineses, eu sei que tinha traço asiático. Ficaram olhando para mim assim com uma afeição de surpresos. Eu disse: vocês, quando procurar uma igreja, procurem uma igreja que acredite nos 9 dons que está escrito na palavra de Deus. Era isso que eu falava para essas pessoas. Então eles diziam: está na hora de ir embora. E eu seguia, Jesus mandava eu segui-los. E nós subimos e já estávamos no barco. E eu avistei Jesus na montanha, vestido como homem, como ele andou na terra. Aí Jesus deu uma cambalhota no ar, num voo perfeito, numa perfeição tremenda, caiu de pé dentro do barco, não é? E ali ele disse: agora vão, divulguem nos meios de comunicação que vocês viram e ouviram. Divulguem o que vocês viram. E ali eu voltei com Jesus, que me tomou e me trouxe de volta para casa. Glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, não foi fácil. Daí passou uns tempos, eu tive outro arrebatamento. Glória a Deus. Fui na Igreja Universal. Passou uns meses, não foi numa sequência de arrebatamento assim, um em cima do outro. Passou alguns meses, fui na Igreja Universal. Quando eu chego lá, tá a voz do seu presidente, falando nas caixas de som, pregando. E o Senhor disse: ouça a voz dele, escute com atenção. E quando eu escutava, não era a voz dele, era uma voz áspera, uma voz forte, grave. E o Senhor disse: esta é a voz de Belzebu, que assume o lugar do meu Espírito Santo na vida dele e deles aqui nessa igreja. Esta igreja é comandada por Belzebu. E aí eu fiquei, nunca entrei numa igreja universal na minha vida, fui arrebatada até lá. E eu disse: mas como assim, Senhor? E ele disse: esta igreja tem pacto com Satã. Eu não estou nela.
Glória a Deus, aleluia. Nunca ponha teu pé aqui e avisa a quem tu puderes. E ali eu voltei desse arrebatamento. Irmãos, passou um tempo, outra sequência com a Igreja Universal veio. Eu fui arrebatada de novo. Entrei pelas portas de uma delas e o Senhor dizia para mim, observa, aí eu via o seu presidente no púlpito dizendo assim, meus amigos e meus irmãos, o pacto que eu fiz com Satanás terminou. E agora ele está vindo me buscar. Porque terminou o pacto, chegou a hora dele vir me buscar, ele está vindo. Me despeço de vocês, porque o pacto acabou, nós combinamos. Eu não sei a idade dele, não me foi revelada. Mas ele dizia que ele tinha combinado com Satanás, que quando ele chegasse na tal idade que ele estava, naquele dia, naquele arrebatamento que Deus me deu, tinha terminado. Eu não sei se isso é um futuro, passado, presente, porque o tempo do Senhor Jesus é uma matemática que o homem não pode somar. E ali eu fiquei indignada e Deus me trouxe de volta. Agora, dia 17 de novembro, às 3 de madrugada de 2019, 17 de novembro de 2019, nós tivemos um congresso muito lindo aqui. No último dia do congresso, eu fui me deitar, orei, e às 3 horas da manhã eu tive um arrebatamento, meus irmãos. Fui de novo à Igreja Universal. Fui arrebatada em espírito. Quando eu chego lá, glória a Deus, tem um anjo na porta me esperando, com uma trombeta linda, ele tocando bem fininha, parecia de ouro velho ou bronze. E ele tinha um manto, um anjo muito alto, muito lindo. E eu encontrava ali um pastor que não era dessa igreja. O Senhor me dizia que não era. Conheço o pastor e uma pastora e uma missionária. Estávamos lá dentro dessa igreja, não sei onde fica, não sei onde é. E ali eu entrava e o anjo tocava a trombeta. E abria-se a minha visão, estava uma matança terrível dentro dessa igreja. Eram mulheres grávidas morrendo ao fio da espada. Aquelas espadas de samurai por uns homens vestidos com os mantos azul. Irmãos, coisa terrível, mas era tanto sangue dentro dessa igreja. A matança era cruel. E eu ficava horrorizada olhando tudo aquilo. E não vou dizer o nome do pastor nem da pastora, porque para não causar constrangimentos. Ali o anjo tocava a trombeta e mandava eu sair. O pastor ficava lá, a missionária, e eu saía, lá a pastora, eu saía lá de fora e olhava a rua. O Senhor mandava olhar a rua, tinha muitas casas. E o anjo tocava de novo e mandava eu entrar. Quando eu entrava, aí aparecia 2 portas no fundo da igreja. E o anjo mandava eu dizer para as pessoas, olha aqui o milagre verdadeiro. Corria a água de uma dessas portas como cachoeira e a água parou. Ficou parada aquela cortina de água. Parou de correr, ficou ali parada. Como uma cortina de águas. E o anjo dizia para mim, dizer que ali era um milagre verdadeiro, que aquilo era um milagre verdadeiro. Não aquela matança que ocorria dentro da igreja. Não aqueles milagres que o povo estava acostumado a ver dentro dessa igreja. Quando eu estava dizendo isso, o anjo tocava. Quando eu acabava de dizer isso, o anjo tocava a trombeta, aparecia já o presidente vestido de um terno bege, uma calça bege, todo de bege, do lado de fora, na porta da igreja. Acocorado, ele estava de cócora, olhando para dentro, nós dizendo aquilo. E ali ele se transformava numa serpente.
tipo de uma sucuri, irmãos. Era maior do que um poste, mais robusta do que um poste. Era uma sucuri terrível. O anjo tocava. Tinha um jardinzinho com os pedregulhos dentro da igreja, aquele jardinzinho cheio de pedras. E o anjo dizia para o pastor pegar uma pedra, prender aquela cobra. O pastor que eu conhecia ele, conheço ele, e estava lá conosco nesse arrebatamento, se encontrava lá, pegava aquela serpente e prendia numa estrutura de madeira, parecendo uma moldura de quadros, do tamanho de um homem. Ali não era mais a serpente, era o presidente da Igreja Universal. Oh, glória a Deus! Preso. Então ele ordenava que o pastor e a pastora pegassem pedra daquelas que estavam lá no jardinzinho, que era tipo umas pedras de sobras de mármore. E era para matá-lo. Aí o pastor começava e eu dizia, na cabeça, porque cobra só morre pela cabeça. E a pastora pegava a pedra e começava, mas não conseguia matar. Aí o anjo tocava a trombeta e ordenava que eles continuassem matando. Por fim, o pastor e a pastora não conseguiam matar, o anjo pegava uma pedra grande e vinha e dava na cabeça deste homem. E ele morria ali preso. E o Senhor disse para mim, ele foi morto hoje, às 3:30 da madrugada do dia 17 de novembro de 2019. A sua matéria na terra, para mim, não existe. Ele tem nome de que vive, mas está morto, conforme está escrito no livro do Apocalipse. E o anjo, quando esmagava a cabeça, matava pela cabeça, dizia, tu fizeste isto com muitos, e agora muitos fazem isto contigo. Aí o anjo tocava de novo, eu saía para fora na rua. E o povo abria portas e janelas para olhar o que estava acontecendo ali. E eu dizia para o povo, para a multidão que estava chegando na rua, saindo das suas casas, eu dizia, o vosso assassino está morto ali. Porque este homem, Deus me disse, que ele matou muitas almas com as suas pregações, hereges, terríveis. Ele assassinou muitas pessoas, impedindo dela entrar no reino de Deus, delas entrarem no reino de Deus. Além dele não ter entrado, ele ainda fez com que muitos não pudessem entrar, salvo aqueles que reconheceram o que esta igreja, que postaram os vídeos, eu acompanho esses vídeos, passei a acompanhar, para me entender porque Deus me mostrou esta igreja. E hoje eu entendo muito bem o porquê. É uma matadora de almas. Mas isso acabará. Glória a Deus, muito em breve. Porque o Senhor já fez a sua obra. E ele não precisa de muitas coisas para dar fim a nenhum império de homens. Impérios no passado, como Babilônia, Filístia e outros impérios caíram, Moabe, só no estalar de dedo do Senhor. Não precisou levar ano para caírem. Caíram rápido. O império de Nabucodonosor, dos filisteus, todos desapareceram da face da terra. E esta igreja, o Senhor me disse, o Senhor Jesus me disse, ela vai desaparecer da face da terra. Como outras que eu vou falar com a permissão de Deus aqui. Irmãos, não falarei de pastor nenhum. Glória a Deus. Estão me perguntando quem é o Júlio César. O que é que eu acho? Não acho nada, irmãos.
porque a gente corre risco de cair no julgamento. O julgamento não ficou para nós. Eu só falarei de algum pastor, de alguma igreja, se o Senhor me ordenar. E ele me ordenou que eu postasse esse vídeo sobre a Universal. Tenho outra mensagem bombástica da Igreja Mundial da Graça, que Deus me revelou, que eu estou orando para postar o vídeo. Se Deus me der a ordem, eu postarei o vídeo. Só falarei, eu repreenderei na unção de Jeová, na ordenança de Deus, que Deus não manda, ele ordena. Pastor ou qualquer pessoa dessa terra, porque nós somos atalaias do Senhor. Você que tem a Bíblia na mão é uma atalaia do Senhor. E o atalaia é incumbido, conforme está escrito no livro de Ezequiel 33, né? De entregar os recados do Senhor e os avisos e os alertas para que as pessoas escapem do fogo do inferno. Tem muitos que não querem abrir os olhos. Sei que você bombardeada, criticada por causa desse vídeo, mais uma vez perseguida. Ora, mas se Jesus foi, quem é a irmã Nadir para não ser? Glória a Deus. Amados irmãos, é muito triste ver, saber de pessoas que tinha uma aqui no final da minha rua, que ficou morando na rua. Vendeu o seu sobrado, entregou na Igreja Universal. Não foi liberta do demônio. Ela foi liberta dos demônios na minha casa. Teve que viajar para Paraná para ir se socorrer com a família, porque ela perdeu tudo. Ela vendeu até a cama para entregar o dinheiro nesta igreja e não foi liberta. Foi liberta por uma simples oração dessa serva aqui. Teve que morar com os parentes dela no Paraná, porque ficou sem nada. Não faça isso, irmão. Abra seus olhos, não caia nessa lábia de Satanás. É isso que ele quer fazer, ele quer deixar você na miséria, através de falsos mestres, falsos pastores, fazendo de tua alma negócio. Tua alma não é negócio, tua alma não pode ser negociada, porque o preço por ela já foi pago no Calvário. Quem é comprado com ouro e prata é escravo. Nós, servos do Senhor, somos comprados com o sangue de Cristo para Deus. Portanto, tenha cuidado com essas igrejas que pedem tua casa, que pedem teu carro. Deus não quer nada disso. Deus quer te dar em dobro, como deu para o seu servo Jó no passado. O Senhor não quer o teu relógio. O Senhor não quer o teu carro. O Senhor quer tua alma purificada, santificada, lavada no sangue do Cordeiro. Vigia, irmãos. Deus vos abençoe.